Via Justiça de hoje discute o voto facultativo. 40 propostas de emenda à Constituição tramitam na Câmara dos Deputados para acabar com a obrigatoriedade do voto no país. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou em setembro que houve uma redução de 7% nos eleitores de 16 e 17 anos que têm voto facultativo. Este resultado fez o tema ganhar força de novo. A ideia é estender o voto facultativo para todos os eleitores do país e não apenas para os adolescentes. Mas a democracia brasileira estaria preparada para o fim do voto obrigatório? É o que vamos ver com nossos convidados. Participam deste programa o juiz José do Carmo Veiga de Oliveira, diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Minas Gerais, e o advogado especialista em direito eleitoral Tarso Duarte de Tassis. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, começa agora o Via Justiça. Em 2006, eles eram 2.560.000 eleitores. Agora são 2.390.000, ou seja, 170 mil a menos. A redução de 7% do eleitorado jovem acontece pela primeira vez em uma eleição presidencial desde 1998. Qual o significado dessa diminuição, doutor José do Carmo? Tem vários aspectos que nós podemos considerar. Um deles é a migração da faixa etária, obviamente. Outro, que eu tenho constatado diretamente em várias escolas onde tenho feito palestras para conscientizar o jovem a respeito do dever de votar e do direito, sobretudo, que tem para efeito de até meio de legitimar o governo eleito, nós temos constatado que muitos têm deixado esse encargo, vamos assim dizer, de se alistar, até mesmo por esquecimento. Tenho respondido a várias perguntas, mas e agora? Eu falei, agora só para a próxima eleição, dia 11 de novembro, reabre o seu cadastro eleitoral, você pode se cadastrar. Tenho encontrado isso com muita frequência. Acho que ainda falta uma conscientização maior a respeito da obrigação que nós temos de, quando completarmos 16 anos, quando os jovens completarem 16 anos, já voltarem seus olhos para esse aspecto que é de suma importância para a democracia do nosso Brasil. Doutor Tarso, a opinião do senhor sobre isso? Bom, eu concordo plenamente com o doutor José do Carmo Veiga, mas eu vou um pouco mais além. Eu creio que não só a questão do voto facultativo, não creio que trazer este dado exclusivamente para a tese desta facultatividade, ela esquece também do aspecto histórico. Os eleitores atuais, eles já são totalmente distantes da abertura democrática de 88. Veja-se, aqueles eleitores da década de 90 e vamos dizer até 2006, completaram 16 anos e nasceram em 1990, bem próximo. Então já há um distanciamento maior do que foi a grande conquista que veio com a Constituição de 88. Outro ponto, só mais uma consideração, que eu entendo que também, sob o ponto de vista jurídico e como advogado eleitoral, que as reformas eleitorais de 2006 e a mini-reforma eleitoral agora de 2009, que houve uma grande restrição em termos de propaganda eleitoral, não estamos dizendo aqui se é correto ou se é errado, mas que visaram evitar a interferência do abuso de poder econômico, elas também tiraram um pouco mais da paixão, da rotina do direito eleitoral e das campanhas eleitorais, mesmo que seja com showmícios. Então isso diminui um pouco a atratividade e a paixão daqueles que participam do processo eleitoral, o que pode também ser um dos elementos que estimulam esse desinteresse. Apesar da redução dos eleitores jovens do voto facultativo, o eleitorado nacional geral cresceu 7,8% nos últimos 4 anos. Isto significou cerca de 136 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2010. O voto obrigatório foi implantado no Brasil com o primeiro Código Eleitoral em 1932. Virou norma constitucional em 1934. Naquela época, quase 70% da população brasileira vivia no campo. A participação política era pequena e o Código Eleitoral foi regulamentado para dar credibilidade ao processo eleitoral, num período de grandes transformações institucionais. Gostaria de saber a opinião dos senhores sobre o voto obrigatório e o voto facultativo, começando pelo senhor, doutor José do Carmo. Eu tenho para mim que a situação fica muito nítida a partir do momento que nós temos que partir da seguinte premissa. Se nós deixássemos o voto facultativo, qual o percentual desses 136 milhões de eleitores que compareceriam às urnas? Eu estimo no máximo em 40%, porque se nós partirmos sempre da observação
do índice de abstenção do eleitor, em 2008 nós tivemos quase 20%. Então, acho que adicionando-se a tudo isso, a ausência de alistamento do jovem, nós podemos considerar que essa realidade política que nós vemos hoje, estamos vivendo aí através dos tempos, isso é muito sério, a desestimular o alistamento do jovem. O senhor seria contra o voto facultativo? Sou contra o voto facultativo porque o governo eleito com um percentual mínimo não teria legitimidade para governar em nome daqueles que não participaram do processo eleitoral. Observe que na Argentina, estive lá agora recente e ouvi lá de um taxista que a presidente Cristina Kirchner foi eleita com 25% do eleitorado. É mínimo isso. Qual a legitimidade que essa presidente tem para exercer o seu mandato à frente do país? Doutor Tarso, a opinião do senhor, contra ou a favor o voto facultativo? Eu tento separar as duas coisas, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista prático. Eu sou a favor do voto facultativo num plano jurídico ideal, analisando um sistema eleitoral ideal, analisando um sistema ideológico partidário ideal. Mas nós que estamos em convívio com a prática do dia a dia do direito eleitoral, verificamos que realmente, e aqui talvez eu possa analisar com mais franqueza a realidade jurídica eleitoral brasileira, entendo que aqui não comportaria o voto facultativo. Seja por questão da legitimação democrática, inclusive como bem destacado pelo Dr. Zé do Carmo Veiga. A legitimação democrática é o ponto de maior importância. Então, mesmo aquele que optou em se abster e justificar, aquele que se optou em anular, aquele que se optou em votar em branco, ou seja, até mesmo o voto de protesto, ele participou daquela decisão democrática e, assim o participando, ele se submete àquela decisão. Já em compensação, num processo eleitoral pouco legitimado, abriria-se muitas margens para o questionamento daquela decisão final. E esse questionamento de toda ordem que somente traz instabilidade política a um governo que deve ter estabilidade e segurança jurídica. Vamos ver agora um Povo Fala nas ruas de Belo Horizonte sobre a obrigatoriedade do voto no país. Se você pode escolher se votar ou não votar, seria o mais correto, em se tratando de democracia. O voto obrigatório, assim, ele acaba que ele obriga todo mundo a ter uma opinião, só que essas pessoas não vão necessariamente criar uma opinião. Então, assim, elas chegam lá na hora e votam qualquer coisa. Quando a gente obriga a votar, acaba que existe um marketing dos políticos que obriga o pessoal a votar porque um é mais bonito, o outro é mais rico, não sei, depende. Então atinge o interesse de quem talvez não saiba como funciona a política. Várias pessoas ficam em dúvida em quem votar. Não tem candidato. Então não vote nenhum. O voto considera um direito. Então o direito, eu acho que fica a cargo da pessoa exercer ou não esse direito. Na verdade, a obrigatoriedade nunca é a melhor forma de conscientizar as pessoas de votar. Eu acho que é um direito, não um dever. Doutor Zé do Carmo, gostaria que o senhor comentasse a fala popular. Sim. A questão é a seguinte, nós temos o dever que se constitui num direito. Então nós temos, na verdade, um compromisso de vivermos construindo uma democracia. E essa nossa democracia ela já passou por vários estágios de instabilidade e vem a cada momento se confirmando, se consolidando. Mas a partir do momento que nós temos uma realidade que há necessidade de formatar na população brasileira uma consciência política, talvez essas opiniões todas que nós ouvimos aí, elas estejam fundadas em situações que realmente possam desestimular a participação nas eleições. Mas eu acho que se nós tivéssemos a possibilidade de desenvolver uma consciência política, informando, formando a população, como eu tenho visto e tenho feito isso com constância na escola executiva, na direção executiva da Escola Judiciária, tenho feito palestras, devo ter falado com umas 10 mil pessoas esse ano. E as pessoas começam, então, a acordar para essa realidade de necessidade de ter essa consciência política. Acredito que, a partir daí, nós teríamos uma outra opinião a respeito do voto obrigatório no Brasil. O que significaria o fim do voto obrigatório no Brasil, doutor Tarso? O fim do voto obrigatório, ele significaria o estímulo a uma política que eu entendo que, na prática, ela teria o efeito contrário do pretendido. Eu analisei as declarações e o que eu abstraio daquilo que foi dito dos eleitores é que o voto obrigatório, teve um que diz que o voto obrigatório força as pessoas a votar e se interessar
de certa forma, se interessar pela política. Bom, isso é um ponto favorável à obrigatoriedade do voto, que é forçar a educação política. Outro ponto, não tem candidato, vota em qualquer um, ou se está sujeito a marketing de partido. Veja bem, no voto facultativo, você tem um menor índice de participação coletiva e aquela participação individual ganha um peso muito maior. Então, no voto facultativo, ele está muito mais sujeito à estratégia de marketing e, pior, ao clientelismo, ao abuso de poder econômico, aos currais eleitorais, que ganham um peso muito maior no resultado final da eleição do que efetivamente tratando de obrigatório, cuja, em grandes números, traduz mais efetivamente o que é a legitimação democrática que se pretende em um processo eleitoral. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em seguida com Via Justiça.